Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo, né? Mais uma aula com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade, então, né, aos temas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aparelho urinário, tá? Na apostila de vocês é um conteúdo um pouco mais curto, tá? Vai da página 42 até a página 44, então não é tão longo assim. Também não é muito complexo, talvez vocês tenham alguma dificuldade, né? Por ser uma aula virtual, né? Uma aula online. Mas qualquer dúvida que surgir, eu vou estar passando a vocês, tá? Como toda aula, vou ver se eu consigo postar, então, né? Um, um vídeo daquela série da Discovery Channel que fala, né, sobre todos os aparelhos do nosso organismo. Eu vou ver se eu passo para vocês sobre o aparelho urinário também. Se eu conseguir, também vou passar um teste para vocês responderem e me enviarem, tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, que aí eu também dou um feedback para vocês e respondo tudo que precisar, tá bom? Vou começar a compartilhar então a nossa apresentação. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar então sobre o aparelho urinário, né? Não sei se vocês conhecem o funcionamento, basicamente, qual a importância, né, para o nosso organismo. Primeiro, então, né, gente, pela composição. Então, obviamente, né, composto pelos rins, por nossos dois rins, né, e pelas vias urinárias, né, o que seria os ureteres, né, a bexiga e a uretra. Então, os dois rins, os dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Simples assim, né? Simples assim, perdão. Então, é essa a composição do aparelho urinário. Então, quais as funções, né? Na apostila de vocês, está aqui a função do aparelho urinário, né? Filtrar o sangue, né? Os elementos nocivos e transformarem em urina para ser eliminado. Basicamente, é a função do aparelho urinário como um todo, então, é filtrar esses elementos que fariam mal para a gente e se transformar na urina, né? Mas depois até vou falar para vocês, tem outras funções mais específicas, né, que seria legal vocês saberem, das funções dos rins mesmo, tá? Não no aparelho urinário como um todo, né? O que eu considero como um todo? Todos os elementos, mas sim funções apenas dos rins, que são bem importantes, né, para o funcionamento do nosso organismo. E quando ele não funciona direito, a gente acaba sentindo muita falta por ele ser importantíssimo mesmo para as funções do nosso corpo, para o nosso corpo estar bem, tá bom? Então, né, os rins, começando pelos rins, a função deles. Então, né, como eu falei para vocês, na apostila, então, tá para filtrar o sangue, né, os elementos nocivos e transformá-los em urina para ser eliminado. Aqui eu coloquei esses elementos nocivos, gente, nada mais do que o resultado do metabolismo do nosso corpo. Então, tudo que a gente come, nossas atividades físicas, tudo que sobra, né, o processo dessa, desse funcionamento do corpo, que é o metabolismo para o nosso corpo funcionar e ter energia, tudo que sobra de ruim, ele tem que ser eliminado. Então, ele é eliminado na urina, tá? Outras funções, então, né, que eu falei para vocês. Então, também regula o nosso volume sanguíneo, né? Quando a gente urina, o nosso volume sanguíneo diminui. Então, é muito importante sempre beber bastante água, se hidratar para os rins, né, funcionarem de forma adequada e regular esse volume, para a composição do nosso sangue, para regular a nossa pressão e, né,
para armazenar a urina, que no caso seria a bexiga, tá? Quando eu falo aqui a composição do sangue, eu até comentei com vocês na aula, acho que de aparelho respiratório, sobre o pH, né? Lembra que eu falei para vocês que se ficasse um tipo de substância muito alta no nosso sangue, isso deixava o nosso sangue com um pH diferente? O rim, ele também vai atuar regulando esse pH da mesma forma, só que ele vai regular liberando esse elemento nocivo para a nossa urina, para não deixar esse pH se alterar, tá bom? Tô falando de forma bem breve, que é só para vocês conhecerem, tá? Como eu sempre falo e eu repito em toda aula, gente, se apeguem ao material didático que vocês têm, que é muito bom, que é completo, para vocês não se perderem no conteúdo, tá bom? Então, aqui, ó, tem uma imagem, né, de tudo, mostrando, né, até a veia cava, que faz parte do aparelho circulatório, né? Então, aqui tem os rins, tem a artéria renal, né, que é a que chega lá no rim, a veia renal que sai e leva esse sangue, os ureteres, a bexiga e a uretra, como eu falei, né? Aqui até tem também um quadrinho falando sobre o aparelho urinário, né? Aqui tá como sistema, mas é aparelho urinário, né? Então, as funções: filtrar o sangue, reabsorver as substâncias boas, então, de volta, né, para o nosso corpo, e excretar em forma de urina as substâncias nocivas, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai falar mais detalhadinho sobre os nossos rins mesmo, tá? Então, né, como eu falei para vocês, eles são órgãos pares, né? Pares por quê? Porque são dois rins, né? Tem formato de feijão, como vocês podem ver aqui. Está localizado, então, aqui acima, um pouco acima da nossa cintura, né? E o rim direito, ele tá um pouquinho mais baixo, ó, se vocês perceberem, ele é levemente, né? Não é tão acentuado a diferença, mas ele é um pouquinho mais baixo, porque aqui a gente acomoda o nosso fígado, então ele fica aqui anatomicamente mais baixinho. A anatomia externa, né, que são as divisões do rim de forma externa. Então tem o córtex renal, que é essa parte aqui, ó, mais externa, essa parte de fora. Tem também uma cápsula fibrosa, que é essa daqui, ó, gente. Se vocês olharem, essa parte aqui meio avermelhada, ela é como se fosse uma membrana mesmo, que vai proteger os rins, tanto de trauma quanto de infecção. É uma barreira, tá? Uma barreira externa, bem densa, bem forte, que em caso de trauma, de acidentes, vai tentar evitar com que o rim seja lesionado. E de infecção também, é uma barreira mesmo física aqui. E além dessa cápsula fibrosa aqui a mais, aqui por fora, entre aqui essa parte, tem uma cápsula também chamada de cápsula adiposa, que também vai atuar na proteção, mas é formada por gordura, tá bom? Já a parte interna, né, gente? A parte interna é formada, então, pela nossa medula renal. São essas daqui, ó, todas essas daqui. Tem a coloração marrom, né? E onde tem as pirâmides renais, que é esse próprio formato que forma, né, que compõe aqui essa parte. E essa pirâmide renal, ela é rica em vasos sanguíneos. Como vocês podem ver, né, ó, onde chega e sai, né, todos os vasos sanguíneos, começa daqui e chega bem aqui. Então, aqui é bem inervado. Então, essa medula renal, perdão, essa medula renal, ela tem essa parte da pirâmide renal que forma, né, e é bem vascularizada, como vocês podem ver. Eu coloquei aqui também, né, que é suprido por artéria e veia renal, que é muito importante, né? Então, aqui chega o sangue e aqui leva o sangue, né? E é bem assim o formato de um rim por dentro, se você cortar ele, né? A diferença, como eu falei para vocês, é que é como se ele estivesse situado no corpo mesmo da pessoa, né? Como se ela estivesse ereta.
Basicamente, gente, antes de vir só para cá para os néfrons, o rim, como eu falei para vocês, ele tem diversas funções. Então, ele regula o volume sanguíneo, como eu falei, regula a pressão arterial, regula o pH sanguíneo, que eu também comentei para vocês, né? E ele também chega até a produzir um hormônio. Isso é a título de curiosidade. Ele sintetiza, né? Ele produz um hormônio chamado eritropoetina, né? Essa eritropoetina, ela pode atuar na própria condições de oxigênio, né? Ela vai estimular a produção de células sanguíneas que se ligam mais ao oxigênio. Tô falando de forma bem superficial para vocês, tá? É bem mais importante o funcionamento, né, dela para o nosso corpo. Mas a eritropoetina, ela estimula a produção de células sanguíneas mesmo. Lembra que eu comentei com vocês na aula de aparelho locomotor sobre os ossos, que faz a produção, se inicia a produção de células sanguíneas? Então, a eritropoetina, ela atua nisso. Tá? Mas basicamente, então, são essas as funções dos rins, tá bom? Então, gente, eu falei dos rins, agora eu vou falar do néfron, né? O que seria, então, o néfron? O néfron, gente, ele é basicamente a unidade funcional do rim, né? Então, é onde tudo acontece. A filtração, a reabsorção de substâncias que são boas para o corpo e a formação da nossa urina acontece, então, tudo por aqui, tudo se inicia aqui. Eles são as menores, então, estruturas funcionais dos rins, tá, gente? Tá na página 43, para vocês seguirem aí. E aí, ele é formado por um corpúsculo renal e pelo túbulo renal, né? E aí tem as subdivisões. Então, né, como eu falei para vocês, o corpúsculo renal, ele é formado pelo glomérulo, que é um emaranhado, assim, de capilares, né, daqueles vasinhos bem pequenos, e pela cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. É essa daqui, ó. Ela meio que circunda, então, esse emaranhado de capilares para ser possível, então, a filtração, né? Aí aqui começa a filtração do sangue, né? Para formar a nossa urina. E o túbulo renal, que são todos esses caminhos aqui, né? Que tem nome cada um deles. Então, o túbulo contorcido proximal, né? Como o nome já diz, ele é contorcido. A alça de Henle, que é essa parte aqui, então tem a porção da alça de Henle descendente, porque desce, e ascendente, né? Porque sobe. O túbulo contorcido distal, né? Aqui. E o ducto coletor, que é o final, que é onde já vai para a bexiga, né? Para armazenar a urina. E essa filtração é a filtração do nosso sangue, tá, gente? Então, esse emaranhado de capilares são vários vasinhos que formam como se fosse um novelo mesmo, tá? Para começar essa filtração e mandar embora tudo que é de ruim do nosso corpo, tá bom? Então, aqui, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar os slides para vocês verem. Cada etapa tem um acontecimento que eu vou explicar para vocês já já. Então, aqui, ó, tem o F, porque ocorre primeiro a filtração. Aqui, reabsorve, então, substâncias boas, entendeu? Então, vai indo assim em cada parte desse túbulo renal, tá bom? Eles são bem pequenos mesmo, tá? Então, aqui, ó, vou falar um pouquinho para vocês. Primeiro de tudo, o que acontece, né? Tem uma ordem de acontecimentos no néfron até formar a urina. Então, primeiro ocorre a filtração, depois reabsorção e depois secreção ou excreção, tá bom? São essas 3 etapas que eu vou falar com vocês e aí eu vou explicando certinho. Tem muita coisa, gente,
que eu coloquei aqui, que não tá na apostila de vocês. Não fiquem preocupados, porque com essa pandemia também a gente não tem data prevista para volta presencial. Mas quando houver avaliação, eu vou cobrar o que está na apostila, gente, tá bom? Então, isso daqui é para vocês saberem de forma detalhada e conseguirem compreender o motivo de tudo isso acontecer, tá bom? Mas não se preocupem com isso. Então, a primeiro de tudo, né? A primeira etapa, o que acontece? A primeira etapa, então, é da filtração glomerular, ou seja, né? O sangue que tá aqui, ele é filtrado de forma mais grosseira, né? Para depois começar a ver de forma detalhada o que vai ficar aqui de metabólito e o que vai voltar para o nosso corpo, então, né? Então, aqui, né? Filtração glomerular. Forçar líquidos e substâncias de determinado tamanho, né, através de uma membrana, que seria, né, a membrana, ela fica aqui, então, na cápsula glomerular, né? O filtrado glomerular, né, que é o que passa daqui dos capilares para cá, ele tem tudo o que tem no nosso sangue, só que não passa. Opa, perdão, gente. Só que não passa células sanguíneas e nem proteínas, tá? E daí eu já vou explicar por quê. Então, a taxa de filtração é de 180 litros por dia, é a taxa do quanto filtra do nosso sangue, né, para formar a urina. E aí existem diversos tipos de forma de regular essa filtração, que seria autorregulação, regulação hormonal e regulação neural. Essas três, gente, eu vou comentar, mas é um pouco complexo, então não tem problema se vocês não compreenderem, tá bom? Qualquer dúvida, quem quiser saber mais, pode me procurar. Então, essa filtração, ela pode ser regulada desses três mecanismos, né? Ou aqui, né, vasodilatação das arteríolas, né? Dilata aqui essas arteríolas, esses capilares, e aí passa mais filtrado para cá e aumenta o volume de urina. Ou regulação hormonal, que é quando libera essa substância chamada de angiotensina 2, né? É uma substância que vai atuar ao contrário. Ela não vai deixar passar muito filtrado, não vai deixar formar muita urina, porque ela vai reter a água e o sódio. Então vai armazenar pouca urina, ao contrário da primeira, né? E também regulação neural. Lembra do sistema nervoso simpático que eu comentei com vocês? Eles também têm alguns receptores aqui. Então, ele pode contrair esses capilarezinhos, esses vasinhos, e também reduzir a taxa de filtração. E aí, quanto menos filtrado passa, menos forma urina, tá bom? São esses três mecanismos de forma simplificada, mas não precisam se apegar a isso, tá? Então, aqui, gente, basicamente o que acontece? Esses vasos, esses emaranhados chegam aqui e eles têm que passar para cá, para o túbulo renal, né, para continuar o processo da formação da urina. Para passar para cá, tem que passar por três membranas. Então, existem três membranas aqui, ó, nessa cápsula glomerular, que tenta impedir a passagem desse líquido para filtrar, para deixar mesmo, né, para reter como se fosse uma peneira, para não deixar passar o que não pode. Então, o que não passa? Não passa células sanguíneas, porque essa membrana, essas três membranas atuam como se fossem peneiras bem grossas que não deixam passar essas células sanguíneas, né? E não deixa passar também proteínas, porque essas membranas, ela é como se fosse uma peneira que tem buraquinhos bem pequenos, e as proteínas é como se fossem grãos bem grandes. Então, a proteína também não passa por aqui. Tanto que quando em exames de sangue, exame de sangue não, gente, perdão, em exames de urina, apresentar a presença de proteínas na urina, é porque tá com algum problema aqui, olha. É sinal do quê? Que essas três membranas não estão funcionando bem e a filtração não está acontecendo.
Porque se na filtração deixou passar proteína, é porque não tá filtrando direito, tem algum problema aqui, entendeu? É só um exemplo para vocês conseguirem entender. Então, basicamente, aqui no processo de filtração, essas 3 membranas que mandam. E aí, além disso, eu não coloquei aqui, mas tem as pressões, ou seja, forças que vão atuar favorecendo essa filtração, né? A passagem, então, desse sangue filtrado para cá, para esse lado, e vai ter força que vai se opor, ou seja, e tentar impedir com que esse líquido entre para cá, esse sangue filtrado entre para cá, tá? De forma bem simplificada para vocês entenderem. Então, basicamente, gente, a filtração ocorre, então, né? A entrada dos líquidos, né? E de substâncias através dessas 3 membranas que existem. E esse filtrado, esse líquido que passa, né? Esse chamado filtrado glomerular, ele é composto, então, por quase todos os materiais que tem no sangue, menos pelas células sanguíneas e proteínas que não passam por essas membranas, tá certo? E aí depois a gente tem, então, da reabsorção tubular, tá? A reabsorção tubular, então, é quando as substâncias que são boas para o nosso organismo começam a voltar para o nosso corpo, tá? Para ver aqui com vocês. Gente, essa parte de filtração, reabsorção e secreção, ela não tá na apostila de vocês. Eu só tô explicando para vocês entenderem como que chega, como que ocorre o processo até formar a urina, tá bom? Mas eu digo e repito de novo, gente. Não é preciso se apegar a isso, porque isso daqui já é algo mais detalhado. Eu tô falando aqui porque por a gente estar em época de pandemia, videoaula, é sempre bom detalhar mais para vocês entenderem, para vocês irem pesquisar por curiosidade, mas se apeguem ao material didático da apostila de vocês, tá bom? Então passou, né, pela primeira fase, dando continuidade aqui. Passou a primeira fase de filtração, agora então reabsorção tubular. Então, o que acontece aqui, né? Vocês vão perguntar o que acontece nessa parte. Então, essa reabsorção, o que é? A continuidade da filtração. Então, filtrou, passou então, né, quase todo o líquido filtrado glomerular para o túbulo renal. E aí, 99% do que está nesse líquido, nesse filtrado glomerular, ele é reabsorvido de volta, então, para o sangue por capilares. Aqui eu coloquei, gente, peritubulares, ou seja, por vasinhos que ficam aqui em volta, do lado desse néfron, dessa unidade funcional do rim, tá bom? Então, aqui, os principais materiais reabsorvidos, né, que voltam para o nosso sangue por esses vasinhos. Então, a glicose volta, a água volta, o sódio, o potássio, aminoácidos. Então, tudo isso é reabsorvido para o nosso sangue. E aí, por fim, acontece, então, a secreção tubular, que então daí, né, adiciona ao filtrado os materiais, então, que ficaram aqui e que são ruins para o nosso sangue, que não devem permanecer no nosso sangue. Que aí entra a amônia, perdão, aqui eu coloquei amônio, mas é amônia, creatinina, ureia e algumas drogas, né, resultantes então do metabolismo do nosso corpo que ficou por aí. E aí aqui já ocorre então, né, já está formado a urina, tá? Então aqui coloquei também outra imagem para vocês verem. Então aqui a filtração, reabsorção em quase toda essa parte e no final a secreção, tá bom, gente? Aqui tem até o que reabsorve, né? Ó. Aqui reabsorve água e aqui no final também reabsorve água, tá? E essa água também que é reabsorvida, ela vai lá pro volume da quantidade de sangue do nosso corpo. Então vai influenciar muito também na nossa pressão, né? Que quanto mais água a gente tem no nosso corpo, maior a nossa pressão, porque daí mais volume sanguíneo a gente tem passando pelos vasos sanguíneos, tá?
Então, aqui, né, eu vim até aqui, então, o que aconteceu, né, fazendo um resuminho breve. A gente falou sobre o néfron, a função dele, né, ele é a unidade funcional, então, do nosso rim, que vai fazer todo o processo para a formação da urina, tá? Ele tem essas 3 etapas para formar a urina, que é a filtração, reabsorção e secreção, tá? O próximo slide, eu vou continuar, então, na nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a continuidade, então, do nosso assunto.